Agora nós vamos falar, então, dessas superfícies de comando que propiciam o voo adequado do aeromodelo, tá? Normalmente, os ailerons eles ficam ou em todo o percurso da asa, dos dois lados da asa, em todo o bordo de fuga, ou eles ficam nas extremidades da asa, tá? Então, a função deles, como eu já falei, é fazer a rolagem do aeromodelo, tá? E quando um aileron é levantado, o outro é abaixado. Então, funciona assim, se um levanta, um abaixa, tá? Olha só, funciona desse jeitinho aqui. Então, por exemplo, se você levantar um e abaixar o outro, esse lado que você levantou é o lado para o qual o aeromodelo vai rolar. Se você inverter, ele vai rolar para o outro lado. Você vai ver isso no aeromodelo quando eu der a demonstração e na figura que temos aqui à frente logo em seguida. Para que serve? Para ajudar ou fazer curvas bem controladas, tá? Você usa então os ailerons quando deseja virar à esquerda, você eleva o aileron esquerdo. Quando você deseja virar à direita, você eleva o aileron à direita, consequentemente o da esquerda abaixa. E aí o seu aeromodelo vai fazer a rolagem para a esquerda e a rolagem para a direita. Só isso é suficiente para fazer uma curva controlada? Não, não é. Por isso que nós temos que os controles primários de um aeromodelo eles precisam ser bem compreendidos e bem utilizados. Se não acontece numa curva, por exemplo, uma coisa chamada derrapagem. Quando derrapa, você, por exemplo, se estiver vindo para pouso, acabou a conversa, meu amigo. Você não vai ter, não vai terminar a sua curva no eixo da pista que você tem que pousar, porque vai escorregar o avião, porque você não está usando corretamente os três controles primários do seu aeromodelo. Além de escorregar lateralmente, ele pode abaixar o nariz e vir para baixo. Então, por isso tem que tomar muito cuidado e saber fazer, tá? Então, quando você vai usar o aileron, não basta usar o aileron sozinho. Tem que usar ele conjugado com os outros elementos aí, com os outros controles primários do seu aeromodelo. Quando você muda o aileron de um lado e de outro, você mexe na sustentação de uma asa e de outra. E aí você gera, então, essa rolagem, né? Que aí no slide que você está vendo está sendo chamada de curva. Não é bem uma curva, acaba acontecendo uma curva, mas não é isso, é a rolagem. A curva perfeita depende do uso dos três controles primários do aeromodelo. Então, tá aí, ó. Olha só, um aileron levantado, um aileron abaixado, tá? Então, quando você faz desse tipo, aí o aileron que está para cima vai fazer com que esse lado da asa abaixe. E o aileron que está para baixo vai fazer com que esse lado da asa suba. Então, é muito importante que você veja como funciona isso aqui. Os ailerons, então, têm essa capacidade de fazer o aeromodelo rolar para um lado ou rolar para outro lado, como vocês estão vendo aí nessas duas figuras. Olha aí, ó. Na figura grande, você vê os ailerons bem grandes, um para cima e um para baixo. Na figura aqui à direita do vídeo, não sei a sua direita ou a sua esquerda, não sei, a figura menor, você vê o aileron da esquerda levantado e o aileron da direita abaixado. E olha a atitude do avião, rolando para a esquerda. Perfeito? Ou do aeromodelo, que é a mesma coisa. Os elevators, ou elevadores, ou o profundor, onde ele se localiza? Na parte traseira da aeronave, geralmente na vertical da cauda. A função: os elevadores, eles controlam o movimento de arfagem da aeronave. Lembra, o movimento de arfagem é esse movimento. Sendo que aqui na ponta da minha mão, nós temos o nariz da aeronave, ok? Vou representar isso tudo para vocês daqui a pouquinho no aeromodelo que está aqui atrás de mim. O elevator, ele propicia o nariz para cima ou o nariz para baixo da aeronave, dependendo do movimento dele lá na cauda. Então, quando lá na cauda o elevator, ou elevador, ou profundor é movido, ó, nós temos aqui o estabilizador e aqui o profundor. Quando ele é movido para cima, ele abaixa a cauda, o nariz do avião levanta. Quando ele é movido para baixo, ele levanta a cauda e o nariz do avião desce. Tá ok? Então, é um movimento de subida, que se você fizer a movimentação do profundor para cima, a frente do aeromodelo vai levantar, como ele está se deslocando, ele vai tender a subir.
Se você fizer para baixo, ele vai abaixar o nariz e vai descer. Aí você fala, não, mas é usado isso no voo do aeromodelo? Olha, não é para ser usado. A não ser que você esteja fazendo acrobacia, essas coisas. Porque quando você precisa subir ou descer, o simples fato de você dar motor já aumenta a velocidade, aumenta a resultante e ele sobe. Tirou o motor, diminui a velocidade, diminui a resultante da asa e ele desce, perde a altura, né? Então é assim que funciona. São os controles responsáveis pela subida e pela descida do aeromodelo, na verdade, controlando a arfagem. E os ailerons controlam a rolagem. Então vamos lá, decorando e guardando na cabeça, hein? Aileron gera a rolagem. Profundor gera a arfagem. Vou fazer isso para o modelo daqui a pouco para vocês verem aí. Como eu já disse, estão lá na parte de trás e funcionam subindo e descendo com os ailerons, só que os ailerons são dois, um em cada asa, e o profundor é um só lá na cauda, ok? Isso propicia a subida ou a descida do aeromodelo. Como que a gente faz isso? Se nós estamos, por exemplo, voando um aeromodelo, num rádio como esse, por exemplo, você puxa o manche, no caso, o manche seria esse da direita, tá? Você não conhece isso, mas está aqui. Deixa eu aumentar aqui a tela para que você enxergue melhor. Pronto, olha aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, o aeromodelo vai levantar lá no aeromodelo o profundor e o avião vai subir. Se você faz isso aqui, ele vai abaixar no aeromodelo o elevador e o aeromodelo vai descer, tá? Então, isso aqui é um rádio que eu vou usar daqui a pouco para exemplificar para vocês esses movimentos no aeromodelo que está aqui comigo. Muito bom, vamos voltar a tela aqui para onde estava para a gente enxergar melhor, né? Temos, até o momento, nós conhecemos aqui dois controles primários, o da rolagem e o da arfagem. Como é que a gente faz isso? Você rola quando você pega o manche ou o controle do seu rádio e dá um comando para o lado esquerdo, lado direito, subir e descer. Lado esquerdo rola, lado direito rola, arfa para subir, arfa para descer. É tudo no manche. Puxou o manche para trás, o aeromodelo sobe. Empurrou o manche para cima, para frente, o aeromodelo desce. Deu o manche para a esquerda, o aeromodelo roda para a esquerda. Deu o manche para a direita, o aeromodelo roda para a direita. Então, dois controles básicos aí, e já estou mostrando para vocês. Olha aí a figura, que interessante, né? Então, aqui na figura fica mais claro ainda, né? Fica muito claro aí, dá para ver perfeitamente o compensador ou elevator ajustado para baixo, o ar atinge por baixo, levanta a cauda forçando o nariz para baixo. Compensador ou elevator, né? No caso, o elevador. Compensador é uma outra coisinha que depois eu vou mostrar direitinho para vocês. Aqui no aeromodelo é bem mais simples, apesar que também é usado no aeromodelo, tá? Então, olha lá. Puxou o profundor, ele baixa a cauda, nariz em cima, o aeromodelo sobe. Agora, tudo isso tem que saber fazer, porque se você não souber fazer, você pode causar um acidente com esse aeromodelo. E aí você não vai gostar, né? Com certeza você não vai gostar de sofrer um acidente com o seu aeromodelo. Rudder, que é o leme. Então, a localização do leme, ele está localizado lá atrás na cauda e na sua vertical. Então, você tem o estabilizador aqui, o leme está na vertical. Tá? Para que ele serve? Para fazer para um lado e para o outro o quê? A guinada. Assim, que é diferente de rolar. Tá? Então, você já percebeu que nós temos três eixos básicos, três controles básicos de um aeromodelo. O profundor, o leme, que é esse que eu estou mostrando agora aqui para você, vou mostrar no aeromodelo, e também os ailerons. Quando você trabalha com os três coordenadamente, você consegue, por exemplo, fazer uma curva para a esquerda sem perder altitude e sem escorregar. O que é escorregar? A curva é essa aqui. Se você faz errado, ela pode fazer isso. Ó. Então, você errou aí um bom pedaço da sua aproximação para pouso. Então, é importante a gente ter esse conhecimento por causa disso. A função dele é controlar o movimento de guinada da aeronave ou do aeromodelo, que é a sua rotação em torno do eixo vertical.
como eu disse ali, agora o que você tem que saber? Você tem que saber, se mover o leme para a direita, o que vai acontecer? O seu aeromodelo tende a girar na guinada para a direita. Mover o leme para a esquerda, o seu aeromodelo tende a girar na guinada para a esquerda. E para que usa? Para controlar a direção, especialmente durante aquela fase de voo em linha reta. Você sabia que o mais difícil no controle de um aeromodelo ou de um avião é andar em linha reta no chão? E também é andar em linha reta ou voar em linha reta no céu? São os comandos mais difíceis que você tem, ou os controles mais difíceis que você tem. Você precisa estar muito atento para poder fazer isso. Ah, e qual a função disso? A função disso é você está decolando, sai da pista, arrebenta o aeromodelo. Você está pousando, pousa tudo torto, arrebenta o aeromodelo. Quer dizer, se você não controlar esses 3 eixos, meu amigo, seu aeromodelo não vai durar muito mais do que uma decolagem. Então, é bastante importante que você use sempre coordenadamente o aileron, o profundor e o leme. O leme para guinada, o profundor para arfagem e o aileron para rolagem. Então, tá aqui, ó, tem umas figuras legais aqui, está vendo? Veja bem, vamos ver essa figurinha aqui dos aeromodelos, onde está escrito em cima deles, 3 rudder, leme. Viu aí? Ótimo. Então, veja bem, olha só o leme nessa figurinha que está com um círculo em volta. Ele está virado para a esquerda, que eu que estou de frente para o computador, para mim está para a esquerda. E aí o aeromodelo vai virar para a esquerda. Você virou o leme para a direita, o aeromodelo vai virar para a direita. Por quê? Porque quando você vira para a esquerda, ele vai jogar a cauda para o sentido oposto e a frente para o lado que você girou. Isso, junto com o aileron, propicia uma curva controlada. Controlada, sim, a curva, mas ele pode descer. Ele pode até subir, depende de como você está mexendo no outro controle, né? Porque são 3. Leme, aileron e profundor. Então, tem que coordenar tudo isso. Bom, agora aqui na figura da direita tem uma coisa muito interessante. Você tem o leme de direção, e você tem o profundor, e você tem o estabilizador. E tem uma palavra nova aí, deriva. A deriva é o leme fixo, como vocês podem olhar aí. Olha, presta atenção num detalhe muito interessante. Você está vendo que tem umas divisõezinhas aí a mais? Aqui não está muito perfeito como tem que ser, mas o nome disso é compensador. Compensador. O que é o compensador? Quando você quer, por exemplo, você está voando com o seu aeromodelo e ele tende a descer, o que você vai fazer? Se for um aeromodelo radiocontrolado, aqui no rádio você tem o trim, que é esse botãozinho preto aqui, ó. Tá vendo? Ele tem o trim aqui, tem o trim aqui em cima, tem o trim aqui, tem o trim aqui. Se você tem um avião grande, muito grande, compensar no trim não é um bom negócio. Por quê? Você vai estar forçando o servo. Tá? Então, o que você tem que ter? E principalmente em avião de verdade, você tem um compensador. Então, por exemplo, se o seu profundor, ele está, vamos dizer assim, se o seu avião ou aeromodelo está com tendência a subir, o que você vai precisar fazer? Trimar um pouquinho o profundor para baixo para ele, na arfagem, abaixar o bico do aeromodelo, a frente do aeromodelo. Bom, como é que você faz isso? Com o compensador, você cabra um pouquinho o compensador aqui atrás, ele vai levantar um pouquinho atrás e jogar o teu profundor para baixo. Então, num avião de verdade, isso se chama compensador. Num aeromodelo, também se chama compensador. É pouco usado? É muito usado? Depende do seu aeromodelo, depende do tamanho do seu aeromodelo, depende do tipo de voo que você está fazendo. Isso é muito comum a gente usar compensador em voo livre, em aeromodelo com motor elástico, mas nada controlado, voo livre. Porque aí você tem que deixar o aeromodelo super, hiper, mega, giga estabilizado, correto? E aí você vai ter que compensar dessa maneira. Mas isso eu explico numa outra aula, com detalhes, se possível, porque fica um pouco mais difícil de entender aqui dessa maneira. Entra numa fase muito importante, que é a coordenação dos controles. É importante você perceber que, se você não coordenar direito, o teu aeromodelo não vai voar direito. Então, aí que está o grande segredo do aeromodelismo, seja ele
o control, que você está ligado ao teu aeromodelo por cabos, seja ele voo livre, que você tem que regular, deixar seu aeromodelo do jeitinho que você quer que ele voe, sem você ter nenhum controle sobre ele, e no rádio controle, que você tem o seu controle, mas você tem que deixar tudo ajustado para que ele voe bem. Porque senão você largou a mão do rádio, o aeromodelo despenca. Não pode. Ele tem que ter uma estabilidade de voo. É importante, por isso mesmo, conhecer como é que funcionam essas coisas. Então, coordenar é muito importante. Então, vamos lá. Uma curva, você vai usar os ailerons para fazer a rolagem. O que mais? O leme para fazer a guinada. E os elevadores para arfagem. E para que tudo isso? Vocês viram os movimentos suaves que eu fiz na minha mão? Isso propicia que o avião voe e faça a curva sem perder a altura, sem cair o nariz, sem escorregar, nada disso. Por quê? Porque eu coordenei os 3 movimentos. Eu comecei a minha rolagem, guinei um pouquinho e levantei um pouquinho o nariz. E com isso, eu fiz uma curva perfeita, que, por exemplo, pode ser a curva base, que é você está girando base. O que é girar base? Você vem na paralela da pista com vento de cauda, gira a base, encara a pista e pousa com vento de frente. Você fez isso aqui errado, ou seja, você deu o aileron e não controlou, ele vai escorregar, vai sair até da tela aqui, se deixar, e vai fazer a curva lá adiante. E aí você termina onde? No eixo da pista? Termina lá na casa dos vizinhos, lá do sítio ou da fazenda, ou seja, lá do que for, do lugar onde você estiver voando. Por isso que tem que ter a coordenação. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Para pilotar um aeromodelo, com precisão e com segurança, você tem que aprender com calma, com tempo. É claro, isso demora tempo, mas você aprende a coordenar isso. Agora, você que está assistindo essa aula, já fica muito mais fácil. Você já sabe do que eu estou falando. Agora, você chega lá no campo, não sabe nada de teoria de voo. Aí o cara fala, faz isso, faz aquilo. Você vai fazendo, mas não sabe o que está fazendo. Então, não adianta. Você tem que conhecer a teoria, entender como funciona, para poder, dessa maneira, então, conseguir pilotar o teu aeromodelo de uma forma consciente. Daí eu estou sempre falando, né? Aqui, eu não ensino você a pilotar aeromodelo só. Você vai acabar aprendendo, mesmo na teoria. Mas eu te ensino a ser um aeromodelista completo. E o que é ser um aeromodelista completo? Projetar, construir, regular e voar o seu aeromodelo. É bem diferente de você ser apenas, nada contra, tá? Tem gente que só quer ser piloto de aeromodelo, perfeito, nada contra. Mas é muito diferente. O prazer, a consciência, o que você sente quando você está ali voando é uma outra conversa. E agora chegou o momento que eu vou pegar o aeromodelo que está aqui atrás, ó, está ele aqui. Esse aqui é um aeromodelo que foi integralmente construído durante lives em que ensinei, durante as lives, vários alunos meus, graciosamente. Esse aeromodelo é um aeromodelo elétrico e ele usa apenas, originalmente, tá? Aqui está diferente, que eu adaptei para mostrar para vocês. Mas originalmente, o que ele tem? Ele tem um motor elétrico, um acelerador do motor elétrico, ele tem uma deriva ou leme, está aqui o leme, olha, a deriva, que é o leme fixo, e o leme móvel, que é essa parte aqui. E aqui atrás também ele tem, então, o profundor e o estabilizador. Essa parte do leme é móvel, essa parte do estabilizador, ou é o profundor, é móvel. Perfeito? Esse aeromodelo, ele foi projetado por mim, inclusive, durante a live, para funcionar só com profundor, leme e motor. Ele não tem ailerons na asa dele original. Essa asa não é a asa dele. Eu coloquei aqui para mostrar para vocês os ailerons ao vivo aqui no aeromodelo. Os ailerons, os dois lados, o estabilizador, a deriva ou leme fixo e o leme de direção, que é móvel também. Bom, o que nós vamos fazer agora? Como se trata de um aeromodelo elétrico, eu vou fazer o seguinte, preciso tomar bastante cuidado, porque senão o motor vai ligar. Então eu vou colocar ele aqui atrás, vou colocar aqui nesse apoio de espuma que eu tenho aqui, e vou ligar o rádio. Então, nesse caso, nós estamos falando de um aeromodelo rádio controlado. Então, eu vou ligar o rádio, talvez você escute o barulho dele aí, não sei. Já fez tip, já ligou. Perfeito? Agora eu vou colocar aqui com cuidado e vou ligar o aeromodelo. Aí você vai escutar uns barulhos. Ó.
Ó, voltei. E agora, ó, já funciona. Vamos tomar cuidado. Por quê? Porque essa hélice é afiadíssima. E eu não liguei aqui para isso. Tá? Eu liguei para mostrar para vocês os ailerons, o leme de direção e o profundor. Vou pegar o rádio com bastante cuidado. Eu não posso bater, então, de maneira nenhuma nesse acelerador aqui, porque senão, ó, perceberam? Isso aqui é uma lâmina. Então, vamos lá. Agora que dá para enxergar aí na tela. Aileron. Aileron faz o quê? Rolagem. Então, esse movimento aqui, ó, rola para cá e rola para lá. Vamos ver, ele está voando reto, vamos rolar para a esquerda. Presta atenção nos ailerons ali atrás. Olha lá. Subiu o aileron da asa esquerda. Ó, vou deixar assim para você enxergar. Subiu da asa esquerda, abaixou da direita. Olha lá. Fez isso, o aeromodelo rola para a esquerda. Contrário, rola para a direita. Olha lá, ao contrário. Subiu da direita e rola para a direita. Então, esse é o movimento de rolagem. Para cá, aileron para a direita, para cá, aileron para a esquerda, no manche aqui do rádio ou do avião de verdade. Então, para a esquerda, de novo, subiu o aileron esquerdo, abaixou o aileron direito. Vamos ver embaixo, ó. Olha lá. Dá para enxergar? Aqui, ó. O aileron da direita abaixou. O da esquerda subiu. O da direita abaixou, o da esquerda subiu. Vamos lá, movimento, rolagem. Ele rola para cá. O contrário, ele rola para lá. Muito bom. Vamos agora aonde? Ao profundor. Então, vamos enxergar o profundor aqui mais perto. Pronto. Quando eu quero fazer esse avião subir, o que eu faço? Eu puxo o profundor, olha lá. Quando eu quero fazer descer, eu desço o profundor. Então, empurro o manche ou puxo o manche. Colocando o avião nessa posição, vamos pôr lateralmente, para vocês enxergarem. Quando eu quero que esse avião suba, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir o profundor, ele vai abaixar a cauda, ó, o nariz aqui já veio para cima, e ele vai subir, porque ele está em movimento. Perfeito? Voltando ao neutro, está aqui, eu quero que ele desça. Tá? Então, eu ponho o manche para frente, ele levanta a cauda e está aqui, olha, o modelo vai descer. Tranquilo, né? E o terceiro eixo, que na verdade, terceiro controle desse aeromodelo, agora ele já é o leme, tá? O que está acontecendo? Ó, se você prestar muita atenção, você está vendo que eu estou dando aileron e o leme está se mexendo junto lá atrás? Está percebendo isso? Isso aqui é uma característica desse rádio aqui, da Futaba. Muitos rádios têm isso, que é mixagem. Esse aqui é um rádio eletrônico, o primeiro eletrônico da Futaba, diga-se de passagem. Então, ele tem essa mixagem. Mas se ele não tivesse a mixagem, o que ia acontecer? Você tem que mexer aí no leme. O leme fica ao lado do acelerador aqui no rádio, tá? Fica aqui, ó. Deixa eu fechar o aeromodelo ali. Muito cuidado, porque tá tudo ligado, né? Ele fica aqui, ó. Tá vendo? Aqui, do lado esquerdo, meu. Olhando de frente, aqui a minha esquerda, olhando de frente. Aqui o aileron, ó, você tá escutando lá. Profundor e leme. Olha o leme mexendo sozinho lá. Tá vendo? Tranquilo? Isso eu fiz aqui, na minha esquerda. E juntamente com o leme, é que nós temos o acelerador. É claro, não vou mostrar e mexer ao mesmo tempo, senão o modelo vem em cima de mim. Tá? Mas vamos ver o leme se mexer, então, de perto aqui agora, para ver a guinada. Tá? Direitinho. Então, olha lá. Leme para esquerda. Eu estou dando comando para a esquerda minha. Leme para a esquerda, o aeromodelo vai jogar a cauda para a direita, ó, leme para a esquerda, cauda para a direita e o aeromodelo vem e vira para a esquerda. Se eu der o leme para a direita, ele joga a cauda para cá, ou seja, para a esquerda, mas a frente vira para a direita e o aeromodelo vai para a direita. Como se coordenar isso? Eu deixei mixado justamente por isso, porque quando você vai fazer uma curva de verdade, voando mesmo, na real, olha só, você dá aileron, eu vou fazer exagerado, não pode ser assim, tá? Você dá o aileron, o leme vai junto um pouquinho e o profundor um pouquinho. Por que isso? Quando você rola, a tendência, o que é? É essa asa perder sustentação. Essa asa aumenta a sustentação.
Aqui o aileron subiu, descolou a camada, a asa cai. Aí, a hora que a asa perde a sustentação, olha o nariz, ó, vai para baixo. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que segurar lá no profundor e, às vezes, no leme ao contrário, para ficar nessa posição sem cair o nariz. Para fazer a curva sem derrapar, você tem que segurar no profundor e dar um leme para a esquerda. Aí você faz a curva sem derrapar. Então, aquela coisa de que deu aileron, ele já faz a curva, ele faz, mas ele não faz controlado direitinho. Ele vai fazer derrapando. Derrapando, como eu já disse, é assim, você vira para cá, começa a curva, em vez de ele fazer assim, o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó, sai até da tela, né? Ele derrapa. E como eu já disse algumas vezes aqui, são situações que às vezes acontecem na hora errada. Qual é a hora errada? A hora do pouso ou a hora da decolagem? Aconteceu na hora errada, a chance de você sair da pista no pouso ou na decolagem quebrar o aeromodelo é muito grande. Então agora você teve a oportunidade de ver aqui os movimentos ao vivo nas superfícies do aeromodelo. As fases mais difíceis do voo, quais são, na sua opinião? É o voo em si? É virar para a esquerda? É virar para a direita? É subir? É descer? Qual que é a primeira fase mais perigosa do voo de um aeromodelo ou de um avião de verdade? Começa com D e termina com colagem. Decolagem. É, exatamente. Isso eu estou dizendo para um avião de verdade e estou dizendo para um aeromodelo. A decolagem é uma das fases mais perigosas do voo. É a primeira fase mais perigosa do voo. Por quê? Porque você está no chão, adquirindo velocidade, todas essas superfícies do aeromodelo ou do avião ainda não estão funcionando direito. Então, você não tem o controle que você deveria ter do seu aeromodelo. Então, o que pode acontecer? A menor coisa que pode acontecer quando você não tem esse controle é você sair da pista e arrebentar seu aeromodelo. E a pior coisa que pode acontecer é você sair da pista e acertar uma pessoa que está fora lá assistindo a sua demonstração, entre aspas. Então, existem técnicas específicas para se decolar um aeromodelo, seja ele triciclo. Triciclo é aquele aeromodelo que tem duas rodas, uma aqui e a terceira aqui na frente. Então, esse é triciclo. Ele fica no chão nessa posição aqui. Tá? Tem uma técnica para decolar isso aqui, utilizando os 3 eixos ou os 3 controles primários do aeromodelo ou do avião. Se o aeromodelo for aquele de cauda baixa, ou seja, tem 2 rodas aqui na frente e uma lá na cauda, tem outra técnica para decolar, que é completamente diferente da primeira. Então, isso você vai aprendendo aos poucos, mas é muito importante a gente saber algumas coisas básicas. Superfícies aerodinâmicas ou superfícies de voo, de controle, só funcionam quando houver quantidade de ar suficiente passando sobre ele. Isso aqui não decola parado. Precisa ter ar passando aqui para decolar. Isso na asa, que é uma superfície aerodinâmica. Vamos pensar lá atrás ou no aileron. O aileron não vai atuar no chão se estiver em baixa velocidade. Se der um vento, o aeromodelo ou o avião está começando a decolar, der um vento muito forte e fizer isso, ele enfiar asa no chão, o nariz no chão, arrebentar o teu aeromodelo, o aileron não vai trazer isso aqui de volta. Se você sair na corrida e, de repente, dá um vento, ele vira, não dá tempo de você trazer ele de volta. Mas se você prestar atenção em tudo que a gente fala nessas aulas sobre aerodinâmica, você vai descobrir que se você sair na sua corrida de decolagem, já sabendo que o vento não está de frente, está um pouquinho de lado, você já está com a mão no aileron, tentando abaixar um pouquinho a asa do lado do vento. Se o vento está aqui desse lado, você já tenta dar no aileron um pouquinho de coisa. Ele não vai abaixar, porque ele vai só firmar essa asa mais para baixo, porque vai levantar muito pouquinho aqui o aileron, tá? Então, mas você já está sabendo, o vento está vindo daqui. Então, na decolagem, você já segura um pouquinho a coisa para a esquerda, o aileron. Isso no triciclo. Tá? Você segura um pouquinho para baixo e tal. Aí ele começa a correr. Se der uma lufada de vento, você já está apoiado no chão desse lado aqui, porque a asa já está forçando um pouquinho para baixo. Então, se der, dá tempo de você corrigir e decolar aí tranquilo.
Bom, e se você tiver um avião cuja rodinha está aqui na cauda, tá? Como é que você faz? A mesma coisa. Aqui, você já segura um pouquinho para a esquerda, para forçar um pouquinho o trem de pouso esquerdo, a roda esquerda, no chão. E na corrida, o que você tem que fazer? Lembra? Na corrida, o leme não funciona. Se for no triciclo, você pica um pouquinho para forçar também a roda da frente do triciclo. 3 rodas aqui, uma roda na frente. Forçar um pouco no chão. Se for no convencional, que a rodinha fica aqui atrás, você, em vez de picar e forçar a rodinha no chão, você cabra e força a rodinha no chão na cauda. Com isso, você tem direção nas duas situações. Tanto com a roda na frente, quanto com a roda atrás, você vai ter uma direção que vai ser dada pelo atrito da roda, aqui e aqui, com o chão. Porque isso aqui no começo da corrida não vai funcionar. Essa lufada que pode fazer isso com a asa, pode virar o avião também assim ou assim. Se for desse lado aqui que está vendo o vento, além de levantar a asa, pode pegar aqui na cauda e jogar a cauda para cá. E aí você sai e vai em cima de uma pessoa, por exemplo. Com aeromodelo, com avião, com qualquer aeronave, né? Porque nós estamos falando de aeronaves. Aeromodelo é uma aeronave. Então, existem técnicas que você tem que aprender para poder controlar o seu aeromodelo, o seu avião, no caso do aeromodelo, no chão. Então, esse é o primeiro grande risco que você corre durante a sua decolagem. Você fala, eu achava que eu não sabia, ele ia decolar, eu não sabia pilotar, ele ia cair. Também. Só que essa chance, aí já é um pouquinho mais, aí já é um problema de saber pilotar. Agora, no chão, tem outras coisas acontecendo. Você tem ventos, e você tem rajadas de vento, você pode ter redemoinho que entra na pista, pode ter um monte de coisa que pode acontecer ao mesmo tempo, né? Se for um avião grande, pode furar um pneu, e vai por aí. Você tem que estar atento aos 3 eixos do aeromodelo para controlar esse aeromodelo, senão você não vai controlar. Segundo grande risco do aeromodelismo ou do avião de verdade. Você sabe qual é? Começa com P e termina com ouso. É pouso ou aterrissagem. Então você percebeu que o mais simples e menos arriscado, quando você faz as coisas direito, é voar. Agora, vir para pouso e decolar são pontos altamente arriscados do voo, que nem é voo ainda, vamos dizer assim, no caso da decolagem, né? Por quê? Porque você tem que fazer um procedimento de pouso adequado. Mas eu posso dizer o seguinte, que 90% do pouso é a sua aproximação. Ué, como assim? Sim, você tem um procedimento para pousar. Você tem que cruzar a pista numa certa altitude, vir com vento de cauda na paralela da pista, com vento de cauda, girar a base, terminar essa curva. Olha aí a coordenação dos eixos, ou não é dos eixos, mas dos controles, que são os eixos, na verdade, do aeromodelo. A coordenação dos controles, profundor, aileron e leme. Fazer essa curva certinho e terminar essa curva, isso se chama girar a base, terminar isso no alinhamento da pista. Aí você tira o motor e pousa, né? Então você percebeu que 90% está na preparação do pouso. Olha que interessante. E é um dos momentos mais arriscados do voo do aeromodelo ou do avião de verdade. Perfeito? Então isso é para exemplificar para você como é importante, como foi e é importante, tá? Essa aula que eu dei aqui para vocês, onde eu mostrei os 3 controles primários do aeromodelo, como eles atuam e como eles devem interagir. Como você faz com que eles interajam, só que aí da maneira correta, para não acontecer nenhuma dessas coisas que eu acabei de falar para você. Muito bom, pessoal, muito bom. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar eu na tela. Aqui, pronto, estou na tela. Todo mundo me ouvindo aí? Eu havia explicado tudo isso aqui mais resumidamente, né? Casualmente foi o mesmo modelo, né? Agora que eu estava olhando, inclusive a mesma asa. Isso que é o mais interessante. Eu sabia que eu tinha usado esse modelo, mas não sabia que eu tinha colocado a mesma asa. E realmente foi sem querer, foi coincidência mesmo.
E eu espero que vocês tenham entendido todo esse processo, né? Porque é uma coisa que ninguém dá valor. Mas vocês viram quanta coisa envolvida tem, cara? Somente nesse final, quando eu falei em pouso e decolagem, cara, tem muita coisa envolvida em simples superfícies de comando. Eu tenho certeza que muita gente não veio assistir a aula e falou, superfície de comando é profundor Lima-Aileron, tá tudo certo. Pois é, mas eu tenho grande certeza também que a grande maioria das pessoas não entende perfeitamente o funcionamento como vocês entenderam agora. Aquele videozinho mostrando também. Agora você já sabe, por exemplo, se você tiver flap no seu aeromodelo, ele serve para duas coisas. Primeiro, reduzir a velocidade do voo. Poxa, mas se reduzir a velocidade, o avião não cai, não estola? Não, não estola porque a outra função do flap é aumentar a sustentação em baixa velocidade. Então você sabe que você pode agora ter um avião extremamente rápido, mas na hora do pouso ele ser lento. O que precisa? Precisa ter uma superfície de comando secundária chamada flap. Você pode também entender, olha só, as dicas dessa aula no final. Né? Você tem um planador. O planador tem uma asa enorme. O planador voa devagar? Voa nada. O planador voa tão rápido quanto a aeromodelo motor. Cara. Aliás, se você quiser saber o recorde mundial de velocidade no aeromodelo, sabe de quem é? É de um planador. Sabe a quantos quilômetros por hora o cara com o planador sem motor voando, foi rebocado e depois ele foi voar em costa, foi voar no vento e tal, e foi medida a velocidade 860 quilômetros por hora. Eu estou falando de aeromodelo, tá? Tudo depende do tipo de planador. Por exemplo, esse avião que está aqui, essa é uma asa de planador de encosta. Vocês perceberam que não tem nem diedro? É reta. Esse era um modelo com essa asa, voa super rápido. Mas se eu colocar a asa original nele, vai voar diferente. Vai voar mais devagar. Então, o que acontece? Você pode ter um avião, um aeromodelo, um planador, por exemplo. Aí eu tenho um amigo que tem um planador que tem 6 metros de asa. Voa super rápido. Como é que ele pousa? Porque o planador tem um problema sério, né? Ele vem para pouso e não desce. Por quê? Porque aí ele pega o efeito solo. Você conhece o efeito solo? É uma almofada de ar que se forma entre a asa e o solo. Então, aqui, ó, entre a parte de baixo da asa e o solo, fica uma almofada. E se você está em alta velocidade, essa almofada impede que o aeromodelo desça, tá? Ou o avião também desça. Tudo depende de uma série de fatores, mas não vamos entrar nesse processo agora. Mas agora você já sabe que se você tiver um planador, o que você pode fazer? Você pode abrir freio aerodinâmico nele, que fica aqui em cima, tá? O freio aerodinâmico. Esse freio tira a sustentação da asa e joga o planador para baixo. Você pode abrir flap, que vai reduzir a velocidade do planador. Então, se um planador sem nada precisa de 100 metros para pousar e parar, você consegue pousar em menos da metade, quando você tem as superfícies secundárias de comando, tá? Não as primárias só. Aí você coordena tudo isso e faz isso brecar. Uma asa como essa, que tem esses ailerons enormes, dá para pôr flap? Flap, 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 dá para pôr. Mas a gente usa aqui no aeromodelo uma coisa chamada flaperon, que é uma mixagem no rádio, quando cada aileron é movido por um servo, você mixa, e quando você vem para pouso, você baixa, mas continua com o controle diferencial. Só que você baixa. E você baixando, você reduz o tamanho, né, do seu pouso. Um outro jeito de reduzir o tamanho do pouso, o comprimento, a distância do pouso, é você aumentar esse ângulo aqui, ó, no pouso, esse ângulo aqui, que é o ângulo de incidência. Quando o aeromodelo vem para pouso ou avião, o correto é ele vir mais ou menos assim. Quanto mais você aumenta, mais ele vai frear e mais devagar ele vai chegar.
Só que, dependendo da velocidade, ele pode estolar uma asa e quebrar, né? O que é estolar a asa? É a camada de ar que passa em cima turbilhonar, e aí não tem uma diferença de pressão aqui igual. Então, geralmente, isso acontece em ponta de asa. Quando acontece na ponta de asa, a ponta de asa perde a sustentação e cai. O que acontece em ponta de asa? Percebeu que essa asa aqui é mais fina nas pontas? Tenho menos sustentação aqui, menos sustentação lá? Então eu posso aumentar o ângulo de incidência do pouso, mas tem esse risco. Ou você pode botar freio, botar flap, botar um monte de coisa aqui, tá? Um outro jeito de você, não é uma superfície de comando, mas é um jeito que eu tenho ali no meu Sukhoi, e em alguns aeromodelos eu tenho. Deixa eu ver se nesse aqui eu tenho, se eu fiz nesse aqui. Fiz. Não dá para perceber, mas eu fiz, tá? Um pouquinho. O que acontece? A ponta de asa tem um ângulo de incidência diferente da raiz da asa. A ponta da asa aqui, ela está mais inclinada para cima e a raiz da asa aqui está mais para baixo. O que acontece? Se eu venho para pouso e eu quero diminuir a velocidade com ângulo de incidência, eu levanto o nariz, tá? Mas quando eu levanto o nariz, a ponta da asa lá que está para baixo, ela vai vir para a posição da asa aqui reta. E aí tem mais sustentação nas pontas do que aqui no meio, porque aqui no meio eu estou turbilhonando. E aí você não cai a ponta de asa e você consegue vir mais devagar. Onde eu apliquei isso? Eu apliquei isso no Sukhoi. Não sei se vocês já viram, mas todos os Sukhoi vão muito rápido e tem uma velocidade de stall alta, porque é de alta acrobacia. Eu queria um avião de alta acrobacia com velocidade de stall baixa. O que eu fiz? Eu fiz esse tipo de estrutura na ponta de asa, tá? Que não é estrutura, mas é conformação de ângulo de incidência na ponta da asa. Olhando as minhas duas mãos, seria como mais ou menos assim: a ponta da asa está assim e a outra está aqui. Quando a frente levanta, você percebe, ó, que a ponta da asa está voando na posição normal e essa aqui já praticamente já descolou a camada e ela vai estolar, mas como está na ponta da asa normal, não cai a ponta da asa. Então, você pode usar isso também no seu aeromodelo, tá ok? Bem, agora eu estou colocando aí para vocês o link da pesquisa de final de live. Eu gostaria muito, se possível, que vocês respondessem essa pesquisa para mim, tá? Para que eu tivesse um retorno sobre o tipo de aula que eu estou dando. É basicamente isso. Essa pesquisa se chama NPS. É uma pesquisa de avaliação, literalmente. Todas as minhas aulas, eu estou procurando colocar a pesquisa para que eu seja avaliado, para que eu possa melhorar na próxima aula. Perfeito? Então é isso, cara. Muito obrigado por ter vindo aqui assistir minha aula. Responda essa pesquisa para mim. Deixa comentário por escrito. Você não pôs aqui, mas quer escrever um comentário para mim, alguma coisa também, põe aqui na descrição dessa live secreta, dessa aula secreta, e responda o questionário, que vai me ajudar bastante e vai ajudar bastante você também que assiste minhas aulas, porque eu consigo fazer aulas melhores, mais bem organizadas e para atender mais a vocês. Então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Estou aqui para isso. Tá ok? Até agora só teve bom dia e boa noite aqui. Só boa noite, né? Mas estou aqui à disposição por mais uns minutinhos para, se alguém tiver alguma pergunta a fazer sobre tudo isso que eu falei aqui, ou mais alguma coisa de aeromodelismo, né? Pode perguntar. Estou olhando aqui a asa, tem um remendo aqui, não sei se dá para você ver ali, ó, tem um remendo aqui, ou seja, eu já entrei com essa asa voando numa árvore. Entrou até aqui a árvore, né? É um arbusto, né? Isso aqui é de encosta, né? E ele entrou até aqui embaixo, aqui no meio da asa, assim. Aí eu recortei, coloquei isopor, essa asa é de isopor, tá? E recortei e depois entelei novamente. Já viu a asa de isopor entelada com monocote? Aí, ó. Essa aqui é. O que tem que fazer? Usar o ferrinho numa temperatura mais baixa, né? Mas é isso. Muito bom, pessoal. Então é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta,
Eu agradeço, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nessa aula, que todo mundo acha que esse assunto é um assunto muito simples, mas vocês viram quanta coisa eu expliquei para vocês nas estruturas não, nas superfícies de comando primárias e das superfícies de comando secundárias. Por que tanto na primária e tão pouco na secundária? Porque em aeromodelismo a gente usa mesmo, são as primárias, é por isso. Mas em aviação usa tudo, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus, respondam a pergunta, espalhem essa live, espalhem para os seus amigos, não a live, porque eles não vão conseguir, né? Precisa ter o link, mas falem dessa live, falem para se inscrever, né? No link, está sempre lá na minha bio, no Instagram. Eu faço anúncio, né? Pago, inclusive, né? Não sei se algum de vocês clicou neles, mas anúncios pagos, inclusive, para você vir aqui, se inscrever e aprender de verdade sobre aeromodelismo, tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula secreta. Tchau, tchau.